Já parou para pensar o que caracteriza a nossa personalidade? O porquê nós somos seres tão individuais em um mundo tão diversificado? Jean Piaget, ele foi um grande biólogo, mas ele se especializou no estudo do desenvolvimento humano. Então ele estudou muitas coisas sobre o nosso cérebro, sobre o nosso comportamento. E uma das coisas que ele estudou, e é sobre o que nós vamos falar, é sobre a personalidade. Para Piaget, a personalidade do indivíduo se forma a partir de suas experiências no ambiente. Ou seja, Piaget considera que a nossa personalidade é formada de acordo com o ambiente em que estamos inseridos. Então, o que o ambiente te disponibilizar é, de certa forma, o que você vai ser. O ambiente, ele vai interferir muito na formação de quem você é, dos seus conceitos, dos seus pensamentos e dos seus valores. O ambiente, ele é de extrema importância para a formação da personalidade, segundo a teoria de Piaget. Então, a personalidade, ela se forma a partir da interação do homem no ambiente. Quando nós somos crianças, os esquemas que a gente vai construindo, afetivos e cognitivos, aquilo que eu recebo de afeto, aquilo que o meu cérebro absorve, ele vai construir a minha personalidade e a capacidade que eu tenho de aprender. Então, o afeto e as coisas que o meu cérebro absorve quando eu sou criança, a forma afetiva como as pessoas me tratam, tudo isso vai construir a minha personalidade. Então, se eu fui uma criança que não recebi muito amor, muito afeto dentro da minha casa, consequentemente, a minha personalidade vai se basear em cima daquilo, se basear em cima daquela lacuna que eu tive quando eu fui criança. O que define nossa personalidade, afinal? Além da hereditariedade, né, que é de onde nós viemos, isso influencia muito na nossa personalidade, na formação de quem nós somos. As questões ambientais também vão interferir. Então, além de você ter a sua carga hereditária na formação da sua personalidade, o ambiente que você está inserido também vai interferir muito na formação de quem você é. Uma coisa não anula a outra, as duas são de extrema importância. Então, a hereditariedade e o ambiente que você foi inserido e que você está inserido são duas coisas extremamente importantes para formar quem você é e para formar os seus conceitos e a maneira como você enxerga o mundo. Então, o que nós podemos dizer é que o histórico familiar, as questões ambientais são coisas de extremas importâncias para a formação do indivíduo, da criança e da pessoa. Nenhum sobrepõe o outro, tá? São duas coisas diferentes, mas que possuem a mesma importância quando se trata de personalidade. São duas forças atuando na formação da personalidade das pessoas de uma forma que nenhuma sobrepõe a outra. Então, são duas coisas que atuam de maneira igual, com o mesmo impacto. O que a gente pode definir como sendo personalidade? O padrão característico de pensar, sentir e agir. Então, a maneira individual como eu penso, como eu sinto e como eu tomo as minhas decisões, como eu venho a agir diante das situações, é isso que caracteriza a minha personalidade. É a forma como eu vou reagir e a forma como eu interajo com os demais que estão perto a mim. Isso caracteriza a minha personalidade, é a minha individualidade, é a maneira como eu enxergo o mundo, é a maneira como eu atuo no mundo. Isso é quem eu sou, é a minha personalidade. É assim que a gente pode definir a palavra personalidade. E uma coisa interessante é que existem pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas, né? Não é só essas duas personalidades que existem, mas são as duas que eu vou destacar aqui, porque ou você é mais de um lado ou você é mais de outro, né? Então, a pessoa extrovertida, ela ganha energia por meio de interação com pessoas. Então, ela ama estar ali naquele movimento, naquela coisa, naquela agonia. Ela é muito expansiva, ela é sociável, ela consegue se comunicar bem, se socializar bem. Ela age primeiro, ela pensa depois, ela é muito impulsiva. Essa é a pessoa extrovertida. A pessoa introvertida, pelo contrário, ela ganha energia no mundo interior das ideias e das reflexões. Então, ela é mais de absorver, ela não é muito de dar, né? Ela é mais de absorver, é quieta, introspectiva e ela pensa primeiro e age depois. Então, ela é muito analista, ela analisa muito as coisas antes de fazer. E às vezes, por analisar demais, ela acaba que ela não faz.
Essa é a pessoa introvertida. Então, dentro de tudo isso que a gente está falando, é muito sensacional a maneira como a gente enxerga o mundo com a nossa individualidade, gente. A gente possui características tão únicas que a nossa personalidade é algo tão incrível, tão incrível, tão incrível, que ainda existem muitas pessoas pesquisando a respeito disso, pesquisando mais conceitos a respeito de personalidade. Nós não sabemos tudo o que nós de fato somos, né? E Piaget, ele foi essa pessoa que buscou entender mais sobre como o ser humano se desenvolve, como nós desenvolvemos a nossa personalidade, por que nós possuímos conceitos que são tão nossos, opiniões são tão nossas, por que somos assim, né? Ele estudou muito a respeito de personalidade e ele concluiu que nós somos o conjunto do nosso histórico familiar e das questões ambientais que nos cercam. A gente é o resultado disso. Então, por isso que a gente nós somos tão diversificados, porque nem todo mundo possui o mesmo histórico familiar. Nós estamos em famílias nós estamos em famílias diferentes, né? E nós estamos também inseridos em ambientes diferentes. Nosso ambiente de trabalho é diferente, o ambiente que você estuda é diferente do outro, a sua casa é diferente do outro. Então, por isso que nós somos tão diversos, porque cada um possui a sua realidade. Foi isso que Piaget buscou estudar e concluiu, né?